Tem isso ainda, né? Viu, Daniel? Você viu lá a tarefa 5, acho que é? Sim, do táxi, né? Isso. Para Então, poder calcular a TIR, o retorno interno do investimento, se compensa com uma TMA de 15% para o tio dele. isso. Aí eu resolvi colocar essa que é meio completinho. O exemplo é bem simplesinho, tá? O fluxo de caixa é bem simples, não tem depreciação, não tem amortização, não tem impostos, não se considera nada, só para efeitos de um exemplo. Que se vocês dominarem um exemplo simples desse, depois pegar um projeto mais complexo, a lógica é a mesma. Né? E mesmo num projeto complexo, do projeto de viabilidade complexo, vai resultar um fluxo de caixa, que é o que foi dado no enunciado aí. Ele vai ter despesa de manutenção, vai contratar um motorista freelancer, e vai ter uma estimativa de receitas, e isso aí coloca numa forma de uma tabelinha para fazer fluxo de caixa líquido anual estimado. Lembrando que o projeto tem vida útil, né? Ele espera trabalhar só durante 5 anos, depois lá no final ele vende o carro que ele comprou, lógico que ele não vai pegar o mesmo valor, a placa comercial ele pode vender pelo mesmo valor, às vezes, dependendo da cidade, ela até se valoriza, e aí fazer essa análise. Primeiro calcular o VPL e interpretar ele, o que significa aquele VPL. Aí tem os passos lá nos slides daquelas entradas na HP, né? Para o cálculo do VPL. É só seguir aqueles passos, dar aquelas entradas, entrar com a taxa. Quando você entra com a taxa, é sempre com a TMA. Se eu tivesse dado no enunciado que a taxa de juros básica da economia era tal, essa não interessa. Interessa no cálculo do VPL é a taxa exigida pelo empreendedor para colocar o seu dinheiro nesse negócio. E se você for ver, dadas as entradas na HP, se você calculou o VPL, já tem as mesmas entradas para calcular a TIR, taxa interna de retorno. Isso pela HP, né? E pela fórmula também dá para calcular, porque o VPL nada mais é do que o somatório de todos os valores presentes. Trazer para o presente as estimativas, os valores, as receitas futuras estimadas, trazer elas para o valor presente, descontado aquela taxa TMA. E aí, quando eu digo todos, inclusive o desembolso inicial, é o somatório. Nesse exemplo, o VPL deve dar positivo, significa que o projeto é viável na interpretação do VPL. Aí depois é calcular TIR modificada, e é um exemplinho mais ou menos complexo, embora a estrutura do exemplo seja bem simplória. Né? E aí é praticar bastante. Então, só teria que passar isso. Nessa fase da disciplina, se fosse aula presencial, seria o dia que eu chegaria na sala de aula e inventaria um problema na hora lá para vocês resolverem. Se for considerar a TMA de 15%, até se o VPL der zero, já é rentável. Isso porque a taxa de 15% que o empresário, no caso aí o tio, exigia, foi atingida, de 15% ao ano. Aí, quando vocês calcularem nesse exemplo a TIR, vai dar um valor lá, daí tem que interpretar bem esse valor. Eu acho que nos slides eu coloco as observações da interpretação da TIR. A TIR, na prática, ela não representa a taxa interna de retorno do empreendimento. A TIR é uma coisa, ela pode resultar uma coisa meio doida, assim.
Mas a função da TIR é que ela mostra a taxa que torna o VPL igual a zero. Essa é a grande importância da TIR. E depois a gente vai descobrir por que a gente precisa saber qual é a taxa que torna o VPL igual a zero. E aí, como a TIR ela não representa exatamente o retorno, eu até coloco, eu acho que eu coloco os comentários nos slides, é porque você considera que todos os fluxos positivos, as receitas líquidas positivas futuras, foram reinvestidas a TMA de 15%. E no mundo real, é difícil encontrar um empreendimento que dê uma aplicação financeira que dê esse retorno. Então, na TIR modificada, o que a gente faz? Simplesmente a gente faz uma adaptação nas taxas de retorno dessas aplicações. Por exemplo, o resultado líquido do primeiro ano dele, ele não vai deixar num cofre lá dentro de casa. Ele vai botar numa aplicação financeira lá no banco. E isso não vai... ele não tem como chegar no gerente do banco e dizer, não, eu exijo 15% aí de retorno. O gerente vai dizer, olha, meu amigo, aqui não tem, ó, tem um produto aqui, tem um fundo que rende isso. Então, vai render menos do que... porque a TIR considera que todos os valores caminham no tempo àquela taxa. E isso não necessariamente é verdade no mundo real. Então, dada essa dificuldade da TIR, porque a TIR, o pessoal tem considerado assim, a taxa interna de retorno é essa. Mentira. Você está passando uma informação que não é necessariamente verdade para um empreendedor. Então, a HP não, porque a HP ela é lá dos anos 50, 60, então ela tem as funções, as rotinas internas para calcular a TIR. Você dá aquelas entradas, calcula a TIR. Mas a taxa real, modificar a TIR, ainda não tem essa rotina na HP. Na verdade, se você for olhar os manuais da HP, tem lá no finalzinho, tem uma forma de calcular pela HP a TIR modificada. Mas é um processo muito complicado, que você tem que salvar em pilhas de memória da HP, valores, para depois resgatar. É tão complicado que eu nem aconselho tentar. É muito trabalhoso. Então, é mais fácil calcular à mão a TIR modificada, trazer para o valor presente os fluxos futuros descontados a uma taxa mais adequada e somar, que não deixa de ser uma espécie de VPL, ver qual é a taxa que deu, vai tentando a taxa, ou calcular pelo Excel. O Excel, a TIR modificada, a função do TIR modificada do Excel está certinho. Então, é um exercício mais completo um pouco, que vai exigir um pouco mais de vocês, que vocês avancem aí, tem os exemplos resolvidos lá nos slides, e apliquem isso na tarefa 5. E daí, essa sessão de aulas, eu acho que essa e a próxima, seria mais para tirar dúvidas sobre essa tarefa. Mas eu acabei colocando essa tarefa, acho que só na quarta-feira, né? Ontem. Ou foi na terça, não lembro. Terça, se eu não me engano. Foi na terça, eu acho. Minha ideia era de colocar no sábado. Aí, sábado eu fui vacinar. Aí, domingo e segunda eu passei bem mal, não tinha nem vontade de ligar o computador, muito menos de pensar para elaborar essa tarefa e passar para vocês. Deu efeito aí de febre aí da vacina que eu tomei. Mas, Já enfim. está melhor, prof? Oi? Já está melhor? Sim, ontem à tarde mesmo eu já estava bem melhor. Foi só... A reação foi domingo e segunda. Que eu senti mesmo... dava uns calafrios, assim, acordava, estava com a camiseta encharcada, tinha que trocar de camiseta. Então, bem chatinho, assim. Mas foi 2 dias só, domingo e segunda, e terça já estava bem melhor.
E aí é praticado, Daniel. E os demais que vão assistir, que eu não acredito que sejam muitos, né? É praticar, se debruçar em cima dessa tarefa, em resolvendo ela está completinha. VPL, interpretar, TIR modificada. Notem que na tarefa lá eu fiz toda uma contextualização e no final o tio vai exigir um parecer técnico de vocês, né? Faço ou não faço esse negócio? Pego o meu dinheirinho que está lá na poupança no banco e coloco nisso aí ou não? Tá bom? Aí, da minha parte para hoje seria isso, Daniel. Era só Fique para à vontade. explicar o questionamento. Seria para tirar dúvidas aí dessa questão, né? Porque eu sei que as dúvidas, naturalmente, elas vão aparecer. Então, se você já começou e tiver dúvidas, fique à vontade. E se você ainda vai começar nela, de repente, no final de semana, e tiver dúvidas, você me encaminha, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Eventualmente, eu posso gravar um videozinho curtinho, 10 minutos, para explicar aquela dúvida. Até agora, as principais dúvidas que eu estava tendo, pelo slide, eu estava conseguindo sanar. Uhum. Tem alguns exercícios resolvidos lá que eu coloco a questão e mostro a forma de resolver, né? Mas é bom entender, por que chegou nesse valor, né? Então, eu acredito que você não vai ter dificuldade nessa tarefa também. Mas, se tiver, não durma com a dúvida. Pode mandar uma mensagem, se eu tiver acordado, se tiver com o celular à mão, eu já retorno, ou, se necessário, eu gravo um vídeo, disponibilizo aí no Siga para você acessar, para esclarecer a dúvida. Essa fase aí de VPL e TIR modificada é a essência do conteúdo, né? São os principais métodos de análise de projetos de investimento. E como eu falei, eu acho que falei na outra aula, não serve só para projetos do futuro também, serve para avaliar se empreendimentos passados foram, de fato, tiveram um resultado ou não. Acho que eu comentei, né? Imagine aí um pecuarista que compra lá 800 cabeças de bezerro para engordar. Aí ele tem um desembolso inicial naquela compra, naquela aquisição. Aí ele vai levar alguns anos até chegar à fase de abate dos bezerros, para mandar para o frigorífico. Ele tem custos envolvidos aí, lógico, e depois ele vai vendendo aquele rebanho dele e vai vendendo em lotes e registra lá quanto foi. Ele sabe as despesas que ele teve, ele sabe o resultado líquido. Só que como passam, às vezes, 2 anos, 3 anos, dependendo da taxa básica de juros, teria que fazer as contas do VPL para ver se compensou aquela atividade ou não. Eventualmente, lá atrás, 3 anos atrás, em vez de desembolsar uma certa quantia para comprar os bezerros, se ele tivesse feito uma aplicação no mercado financeiro, ele teria tido um retorno melhor, né? E Acho que para investimento de passado até tem mais valor, porque para o futuro a gente projeta um fluxo de caixa que talvez não seja o adequado, né? Eu lembro que você até passou uma vez lá no início para a gente ir descontando, fazer, se tiver o lucro esperado, 50% do lucro, 75%, para ter uma ideia de quanto que iria, porque nunca funciona como a gente planeja, né? É lógico, o analista, nessas horas, é bom ele ter coerência, né? Sempre subestimar as receitas estimadas futuras, porque são estimadas, né? E sobrevalorizar os desembolsos, ou mesmo os gastos futuros, né? Então, se apesar desse cenário meio denegrido aí,
o VPL der positivo, tudo que vier melhor, se ele projetou receitas de 100, receitas líquidas no primeiro ano de 100, e o resultado foi 100, o observado depois foi 120, melhor, né? Então, é sempre essa orientação, né, de se subestimar, achatar as estimativas de receitas o máximo que for possível, que o razoável permitir, né? Você não vai também jogar lá num cálculo normal, você estimava 100, aí você vai projetar que vai receber só 20. Aí o teu projeto não vai ser viável, né? Teria que dar uma desgraça muito grande para baixar em 80% a tua estimativa de receita, né? Mas tem esses detalhes aí. E aí a ideia é, eu posso colocar mais, posso criar outros problemas desse tipo, né, de outras atividades, para vocês praticarem. O jeito é praticar mesmo. Ah, eu fiz uma vez e acertei, então eu entendi. Espera aí. Então, faz de novo, ou muda as taxas, muda os valores e tenta de novo, até pegar a confiança. E depois que você domina mais ou menos isso, depois é tranquilo. E aí não esquece mais na vida, né? Tá bom, Daniel? Você é da área de... Que curso que você faz mesmo? Direito. Direito. Pois é, vira e mexe, tem pessoal da tua área aí que eles me ligam para atualizar valores de causas judiciais aí, né? É sempre Aí, bom, sempre necessário mesmo. aí eu tenho que fazer aí as continhas para o pessoal aí, né? Mas não tem segredo nenhum, só que o pessoal tem dificuldade, né? Teve um aí faz 2 semanas até, eu acho. É uma causa bem pequena, 2.000 e pouco, era só um 13º do sujeito lá, que a empresa não tinha pago. E aí tinha que atualizar, e ele pediu para atualizar pelo valor da poupança. Eu disse, olha, mas a justiça normalmente usa outro indexador, eu acho que é INPC, o IPCA, não sei. Mas aí ele falou que não, que era para eu fazer pela poupança, que é o acordo que ele tinha feito com a empresa lá. Então foram lá 2 anos e poucos de poupança. Aí eu joguei numa planilha de Excel o valor inicial lá, que era o valor do 13º que deveria ter sido pago, não foi, e aplicar aquela taxa mensal em cima e pronto, tem o valor atualizado ali. O acordo foi positivo, então, porque tinha algumas ações que tramitavam com juros de TR e foi declarado, salvo engano, inconstitucional esses juros. Hoje não sei se é o INPC ou o IGPM que tem que utilizar. Eu sei que a justiça tem lá os deflatores que eles utilizam, e são deflatores padrão. Mas como o sujeito já tinha feito o acordo com a empresa e a empresa tinha concordado, que era para fazer o reajuste pela poupança, que daí a empresa aceitava e iria pagar, aí eu fiz, só que eles saiu meio prejudicado, eu acho, né? Porque foi final de 18, ano de 18, daí 19, e agora o ano de 2020, que o rendimento da poupança estava lá embaixo por mês, né? Dava 0,18% ao mês, sendo que a inflação no período até não foi tão baixa, não. Vale lembrar Estava do 2%, né? Então a gente imagina. vale lembrar lá do episódio do arroz, lá a inflação deu uma aceleradinha, e enquanto que a poupança ficou lá embaixo, estava 2% a taxa básica, né? Acabei de ver, para débito trabalhista, estão usando o IPCA-E e a Selic. Ah, pois é. Então, mas aí ele disse que já tinha feito um acordo, tá? Que ele ia apresentar esse acordo que a empresa já tinha apresentado. Aí eu fiz pela poupança mesmo. Para o Sem problema. empregado até é bom se ele receber logo, né? Porque às vezes se arrasta na justiça, embora a justiça do trabalho seja rápida, mas aí fica se arrastando, ele acaba perdendo dinheiro lá na frente. E era pouca coisa, um valor baixo, né? Partia de 2.000 e pouco, no final deu o quê? Não deu 4.000.
a correção. Aproveitando sobre inflação e coisa e tal, o que você está achando da política mais agressiva do Copom? Você viu que a expectativa era chegar em 5% mais ou menos final do ano, eles já jogaram para 6,5% mais ou menos, para tentar conter a inflação. Pois é essa questão, né? A inflação está dando sinais de que está começando a acelerar. Então, como a função deles é essa, de prezar pelo poder de ganho da moeda, aumentando as taxas, o pessoal inibe o consumo, né? Muita gente que iria às compras, porque o rendimento em renda fixa no banco está rendendo muito baixo, o pessoal vai às compras. Então, agora, com essa alta, hoje está em 4,25, né? Acho que é por aí, 4,25. Na última reunião de 3,5 aumentaram para 4,25. Já torna o rendimento mensal em torno de 0,35, uma coisa assim, ao mês. Já é bem mais atraente do que aquele 0,18 quando estava 2% ao mês. Então, muito dinheiro, renda das pessoas que iria para o consumo, está indo agora para as aplicações financeiras e está freando o consumo. Com isso, os preços também eles dão uma segurada no seu galope de alta, porque quando o mercado está vendendo menos, a tendência é que os empresários não aumentem tanto os preços. A alta dos preços se dá quando tem muita demanda, né? Então, é política, mas o bom de tudo é que, por enquanto, o Banco Central agora é independente, né? Não adianta o presidente ir lá e mandar diminuir os juros ou aumentar. A política monetária do Banco Central é independente, assim como é nos Estados Unidos, na Alemanha, em países mais desenvolvidos. Há muito tempo a gente É uma deveria... segurança para a economia, né? Aliás, por curiosidade, né, o nosso presidente é o Roberto Campos Neto, né, presidente do Banco Central. O avô dele, Roberto Campos, economista, é que fundou o Banco Central, lá nos anos 40, anos 50, não lembro. E a ideia dele, ele é um dos fundadores, lógico, e a ideia dele era já fundar o Banco Central e tornar independente à época. Mas aí o presidente da época, não lembro se era o Getúlio ou se era o Juscelino Kubitschek, aí não, o governo tem que dar pitaco aí na política monetária do Banco Central. Então, esse ano é que foi aprovado no Congresso Independência do Banco Central, embora o STF está aí, né? O STF está querendo questionar isso aí, dizer que é inconstitucional. Mas, por enquanto, está independente. E, ironicamente, só o neto de um dos fundadores do Banco Central é que conseguiu esse objetivo. Faz parte da história financeira. Meta de família, né? E por curiosidade também, o Roberto Campos, que foi um brilhante economista, ele é matogrossense, aqui do Mato Grosso, né? Na época era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram juntos ainda, era tudo Mato Grosso. Então, ele é de uma cidade aí do Mato Grosso do Sul e se mandou para o Rio de Janeiro para fazer um concurso na embaixada, me parece, para entrar para o corpo diplomático do Brasil nos Estados Unidos. E o cara saiu aqui de uma vila, aqui do Mato Grosso do Sul. Foi para o Rio de Janeiro estudar para prestar esse concurso e não falava uma palavra em inglês. Aí ele conta, tem um livro dele aí, A Polpa no Barco, são 2 volumes, muito interessantes. Aí ele conta que para ele, enquanto ele estudava, para ele aprender inglês, ele ia nos cinemas, assistia 10 vezes o mesmo filme estrangeiro e não lia as legendas. E, de fato, ele passou no concurso do Itamaraty, acho que é, e foi trabalhar na embaixada lá nos Estados Unidos, ficou anos lá estudando, aí depois voltou para o Brasil, e aí entrou
colaborou aí com a fundação do Banco Central, bem interessante. E é mato-grossense, né? Saiu das grotas aqui de uma vila, imagina. Então, quando o povo quer, o povo enfrenta desafios e consegue. E, por ironia do destino, hoje é o neto dele, presidente do Banco Central, e que conseguiu aprovar aí a independência do Banco Central. Deve estar feliz no túmulo, saudoso Roberto Campos. Mas é isso, Daniel. Tem mais alguma coisa aí? Senão acho que eu vou terminar para hoje, para esse vídeo não ficar muito. Não, mas daí, conforme for tendo dúvida, eu mando sim por e-mail ou por WhatsApp. Isso vai, porque eu não acredito, tem o pessoal que, eu acho que são 11 ou 15 matriculados nessa turma, e na verdade é você e tem mais duas meninas que por acaso hoje não estão, mas sempre estavam participando. E os demais, eu acho que não estão nem visualizando o material, porque lá pelo SIGA eu posso ver os acessos, pessoal que baixou o material ou não. Então, eu acho que o pessoal se matriculou só por se matricular. Então, eventualmente, até importante é que vocês são em 4, na verdade, que estão acompanhando desde o início, que estão mandando as tarefas, e para mim o importante é que vocês dominem o conteúdo. E aí as dúvidas, não precisa esperar para quinta-feira para tirar dúvida. A qualquer momento, se for no domingo, eventualmente, se eu não tiver com o telefone à mão, se eu não ver a mensagem, mas assim que eu enxergar a mensagem, eu retorno e, como eu falei, se necessário, eu gravo um videozinho explicativo ou preparo um material ou um exemplo parecido e posto lá no SIGA para vocês irem acompanhando. Não há essa necessidade de esperar até quinta-feira, tá? Certo? Eu vou parar a gravação aqui, então fica o recado aí para o pessoal que não está participando, de que na quinta-feira eu esperava a participação de todo mundo que está matriculado aí, mas como não há o interesse, para quem tiver interesse aí, pode me contactar aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tá bom? Vou interromper, então.